garantir a livre concorrência assegurando uma economia competitiva. É esse o papel do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Ter mais força para disputar mercado com os concorrentes é a ideia por trás da união de empresas do mesmo setor. A prática pode significar mais benefícios e promoções para os consumidores. Mas, por outro lado, será que essa fusão não resulta em riscos para o mercado e para as pessoas? Para inibir ações anticoncorrenciais, assegurar a liberdade de outras empresas interessadas em concorrer no mercado e garantir a autonomia de escolha do consumidor, foi criado o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto pelo Sistema de Acompanhamento Econômico e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Para falar desse tema aqui no Agenda Econômica, nós convidamos Rui Coutinho, ex-secretário de Direito Econômico e ex-presidente do CAD. Doutor Rui Coutinho, seja bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado pelo convite. Rui, eu gostaria que o senhor fizesse para nós uma análise do atual sistema de defesa econômica brasileiro. Muito bem. Como você sabe, a defesa da concorrência é um princípio constitucional previsto nos artigos 170 e 173 da Constituição Federal e já previsto, inclusive, sinalizado na Constituição de 1946. E teve como gênese e como modelo o Sherman Act americano de 1890, portanto, de cento e muitos anos atrás. E a primeira manifestação disso foi um decreto do presidente Getúlio Vargas, o decreto 869 de 1938, em que ele balizava mais ou menos a questão da defesa da concorrência, mas muito ligada à questão de preços, à questão de atendimento às necessidades de consumo do público. Era, eu diria, um mix entre Código do Consumidor e Lei de Defesa da Concorrência. Não funcionou. Em 1945 houve um outro decreto que também não funcionou. E, efetivamente, o grande patrono disso no Brasil foi o parlamentar Agamenon Magalhães, o deputado Agamenon Magalhães, que sempre teve uma preocupação muito grande com isso. E ele apresentou depois um projeto que, depois que ele faleceu, o filho dele, que foi deputado, Paulo Magalhães, levou à frente. Um projeto que demorou, se eu não me engano, 14 anos no Congresso Nacional e que finalmente foi aprovado em 1962, criando o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e dando os parâmetros mais importantes e mais atualizados para a época de uma política efetiva de defesa de concorrência. E o CAD foi criado, então, nessa ocasião, nesse instrumento legal, que até tem uma curiosidade: o CAD, quando foi criado, ele era ligado ao Conselho de Ministros, porque nós vivíamos naquela época a experiência ainda parlamentarista e do pós-renúncia Jânio Quadros, né? Depois ela foi para a Presidência da República e depois veio para o Ministério da Justiça, onde se encontra até hoje. E essa lei 4137 de 1962, ela também não era uma lei moderna, era uma lei, nem na época era uma lei moderna, que se preocupava muito com o controle de preços, ou seja, instrumentos bastante superados de combate à inflação e efetivamente de bom funcionamento do mercado. E eu assumi o CAD 30 anos depois disso, assumi o CAD em 1992. E a atuação dele nesses anos, nesses 30 anos, foi muito pífia. Foi muito pífia por uma razão muito simples. Na mesma semana em que se criou o CAD, se criou a SUNAB, Superintendência Nacional de Abastecimento e Preço, que era basicamente um órgão de controle de preço. Então, não existe a menor hipótese de um órgão de defesa da concorrência funcionar paralelamente a um órgão de controle de preço. E a SUNAB tinha muito maior apelo popular. Muito maior apelo, mais facilidade, tinha um telefone que de qualquer botequim você ligava. Então, na realidade, o CAD não funcionou. E quando eu assumi, uma das minhas preocupações, aliás, eu só assumi com esse compromisso de rever essa legislação. O que foi feito no governo do presidente Itamar Franco, nós mandamos um projeto ao Congresso Nacional, aliás, um projeto que teve uma tramitação muito rápida, excepcionalmente rápida. Em 13 meses nós fizemos o anteprojeto,
o projeto e a aprovação final no Congresso. E isso também nós tivemos aí, digamos, um vento de cauda nessa velocidade toda, porque o plano real estava sendo gestado e já tinha data para entrar no ar, que seria o dia 1º de julho de 1994. Tanto que nós, mediante um esforço muito grande, conseguimos aprovar essa nova legislação no dia 10 de junho, ou seja, 20 dias antes da entrada do Plano Real. E ele era um instrumento muito importante no funcionamento do Plano Real, porque a gente acabava com o controle de preço. Né? E essa reformulação ela vem num bom momento nos anos 90, porque logo após começa uma onda de privatização das estatais e, portanto, um modelo de defesa da concorrência era fundamental. Fundamental. Tanto que todo o processo de privatização passou por nós do CAD. Então, nós tivemos que analisar e julgar e aprovar tanto as siderúrgicas, que foi a primeira leva de privatizações, começou com o presidente Collor e foi prosseguido pelo presidente Itamar, e a petroquímica, e sem falar no setor elétrico e na telefonia, né, que vieram já no governo do presidente Fernando Henrique. Então, todos esses processos, todas essas privatizações passaram pelo crivo do CAD. Em 2011, uma nova reformulação, uma nova lei reformula todo o sistema. Hoje ele está razoavelmente maduro para o modelo de capitalismo que Olha, eu considero que sim. Essa lei de 94, nós tivemos houve algumas fundamentais alterações em função da lei lá de trás de 62. Primeira delas, transformamos o CAD em autarquia federal. Demos a ele uma estrutura que ele não tinha, demos a ele um orçamento que ele também não tinha, e houve a inserção de uma coisa muito importante, que é o controle de fusões e aquisições, com os chamados atos de concentração. Até então, as coisas funcionavam de uma maneira absolutamente solta. Eu costumo citar como exemplo a criação da Auto Latina, não sei se você se lembra, que era uma joint venture da Ford com a Volkswagen. E isso representava em torno de 60% do mercado. Isso foi feito sem nenhuma consulta a ninguém. Foi uma decisão empresarial que foi feita e depois foi desfeita já sob a égide da nova lei. Houve a separação das empresas e a extinção da Auto Latina. Mas voltando aí ao adjornamento aí da legislação, a atualização dela, passados 20 anos, obviamente, a economia brasileira mudou muito, o seu perfil, né? E havia necessidade realmente de uma modernização. E isso foi feito numa legislação agora de 2011, em que houve, digamos, uma consolidação e o aprimoramento dos mecanismos de defesa da concorrência, houve uma melhoria da funcionalidade do sistema. A SDE deixou de existir e as suas funções vieram para dentro do CAD através da Superintendência Geral. E as questões do consumidor, que a SDE tratava também, passaram para uma secretaria específica que funciona hoje no âmbito do Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Defesa do Consumidor. Então, eu acho que essa reformulação agora de 2011, ela foi muito importante. Inclusive, ela deu um limite no tempo para aprovações das fusões e aquisições, de 270 dias, prorrogáveis até, no máximo, 330. A partir daí, o ato é considerado aprovado se não houver a manifestação do CAD. Vamos falar um pouquinho da importância desse modelo de defesa da concorrência para o cidadão comum. Quer dizer, a gente estava falando que quando ele vem em 64, ele vem com a criação da SUNAB, que era algo que tinha muito mais apelo popular. Isso. Agora, defesa da concorrência é também algo muito importante no dia a dia das pessoas, né? Sem dúvida, porque a defesa da concorrência tem como objetivo final o consumidor também, só que por outros mecanismos. Não é um mecanismo de controle de preços, é um mecanismo de controle de ações anticoncorrenciais que possam levar ao controle de preço ou aumento de preços, por exemplo, a formação de cartel. O que é a formação de cartel? É exatamente isso, as empresas se juntam para, em primeiro lugar, aumentar seus preços, dominar os mercados, abusar da sua posição dominante,
porque coisa pequena não faz cartel, né? Cartel é feito geralmente por empresas de grande porte, né? Então, isso não se pode esquecer isso. A ação do CAD tem como objetivo final a defesa do consumidor. Vamos tentar dar um exemplo de um caso que tenha sido analisado pelo CAD e das preocupações que cercaram, por exemplo, um processo de fusão de duas grandes empresas. Será que o senhor poderia citar um exemplo aqui? Vários, eu poderia citar vários. Vamos citar o que aconteceu quando eu estava lá. Por exemplo, a questão de você ter a possibilidade de criar um mecanismo de proibição de que a mesma pessoa, a mesma loja ou o mesmo bar que vende o cigarro do fabricante A não poder expor o do fabricante B. Não é? Isso era uma política de mercado de uma das grandes empresas. De uma das grandes empresas. Não vamos nem precisar citar aqui, que todo mundo já sabe quais são. Nós acabamos com isso. Né? E há uma série de outras coisas. Por exemplo, foi acabada agora a questão do crédito consignado, em que alguns bancos aí, eles tinham o privilégio de ter você, para fazer um crédito consignado, você não tinha portabilidade. Se você trabalha numa estatal ou num ministério, qualquer coisa, você tinha que ir para o banco que estava credenciado. Né? E foi o CAD que chegou e mudou essas regras. Exatamente. A questão ainda no sistema financeiro, você ter não apenas a questão da vinculação, como a questão da venda de produtos através de venda casada. Você vai fazer um empréstimo, o cara te empurra um seguro de automóvel, um seguro pessoal, não sei o quê, não sei o quê. Então, você acaba pagando muito mais do que seria o razoável por uma operação simples de crédito que você fosse fazer. Doutor Rui, rapidamente, o que a gente observa nas políticas de defesa da concorrência é que na Europa, nos Estados Unidos, existiam penas muito duras contra empresas que cartelizavam, que adquiriam um porte muito grande que prejudicava o mercado. No Brasil, não era assim, mas parece que a coisa está mudando, né? A coisa está mudando, eu não sei se você viu atualmente, há muito pouco tempo, eu posso citar aqui o setor cimenteiro, por exemplo, levou uma multa respeitável de alguns bilhões de reais, né? E você tem hoje, as multas para pessoas jurídicas, elas vão de 0,1% a 20% do faturamento bruto da empresa no ano anterior. E tem mais, as pessoas físicas, os diretores dessas empresas, também são penalizados com multas pesadas que vão até 20% da multa aplicada à empresa. Você imagina o que é o diretor de uma empresa de cimento que acaba de receber uma multa de alguns bilhões, ele tem que pagar 20% daquilo como pessoa física. Né? Então, isso realmente está deixando os agentes econômicos que usualmente costumam abusar das suas posições dominantes, e, enfim, de ações cartelizadas, de orelha em pé, porque realmente a atuação está sendo muito incisiva. Doutor, esse tema é muito interessante. Eu acho que nesse momento ele é cada vez mais importante para o país. A gente vai falar desses assuntos e de outros de defesa econômica daqui a pouco, logo após o nosso intervalo, no segundo bloco da Agenda Econômica. A gente volta já já. Obrigado.